Essa manhã nós falaremos a respeito da volta do Senhor, da vinda do Senhor em poder e glória, e como que Pedro expressa isso, aqueles irmãos que receberam a carta, como isso também nos consola nesses dias. 2 Pedro, capítulo 3, dos versos 1 ao 13, assim diz a palavra do Senhor. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água, e através da água sua palavra, pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra agora existem, têm tudo guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão com um grande som, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Vamos orar mais uma vez. Abre nossos olhos, Senhor, para que possamos compreender a Tua palavra. Aplique em nós a Tua verdade, Senhor, para que ela nos transforme, ensine e console, e para que possamos conhecer a Tua palavra mais a cada dia. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a vida que nós vivemos nesses dias e a própria estrutura de pensar e de agir tem feito com que nós pensemos exclusivamente aqui e agora. Nós precisamos trabalhar, precisamos criar uma família, e toda a estrutura nos leva a pensar exclusivamente nesse tempo, desconsiderando que há uma eternidade, desconsiderando inclusive que há um dia em que Deus voltará para julgar a todos. Nesse dia, como nós veremos no texto, Deus voltará para julgar os ímpios, mas há uma esperança para aqueles que estão em Cristo. Então, qual que é a nossa perspectiva, ou qual que deve ser o nosso entendimento para a vida? Como que nós devemos olhar para esse dia a partir do julgamento do Senhor, e como que nós devemos pensar a vida nesses termos? Bom, nós devemos considerar primeiro que muitas vezes nós, como crentes que conhecemos essa verdade, que conhecemos que Cristo voltará, também somos pegos nessa mesma perspectiva, olhando somente para agora, olhando somente para essa vida que um dia passará. E também nós devemos lembrar que a nossa esperança e a nossa expectativa deve ser nesse dia quando o Senhor voltará para destruir definitivamente os seus inimigos, quando o Senhor voltará para estabelecer novos céus e nova terra, como o último verso diz, e é o tempo onde todas as coisas serão consumadas. Esse dia deve ser o dia que nós esperamos, e como nós cantamos já também nessa manhã. Então, a primeira coisa que nós devemos observar é que Pedro, ele está escrevendo a uma igreja perseguida, a igreja da Ásia Menor, e ele fala, inclusive, na sua primeira carta, a respeito
perseguição que assola aqueles irmãos, e ele fala: irmãos, não considerem essa perseguição, os sofrimentos como algo demasiadamente longo e perpétuo, mas pensem na eternidade. Pense que Deus voltará. Pense que Deus punirá todos aqueles que têm afligido vocês. Então, Pedro, ele parte disso, e a primeira ideia que nós vemos é que o dia do Senhor é prometido, foi prefigurado na história, e ele não deve ser esquecido por nós. Isso está nos versos 1 a 7. E aí, em primeiro lugar, dentro dessa ideia, Pedro diz que eles deveriam se firmar na verdade já pregada e anunciada. Veja na sua Bíblia, o verso 1, ele diz que essa é a sua segunda carta. Amados, essa é a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Então, quando nós vivemos o dia a dia, realizamos as nossas atividades, pode ser que nós caiamos nesse erro de nos esquecermos que nós temos uma vida além dessa. Temos um reino eterno nos esperando. Então Pedro diz a eles: vocês conhecem essas coisas. Vocês ouviram de apóstolos, de profetas, vocês ouviram as profecias do Antigo Testamento, vocês viram que em Cristo todas elas foram cumpridas, vocês ouviram e testemunharam a respeito das verdades de Deus. E aí os mesmos apóstolos que pregam também são aqueles que estiveram com Jesus, que andaram com ele, ouviram a sua palavra, que testemunharam da veracidade da palavra pregada. Então Pedro lembra a eles: vocês conhecem essas coisas. Vocês ouviram falar a respeito das promessas do Redentor. Vocês ouviram falar a respeito do reino de Deus. Mas esse reino não era um reino terreno como vocês esperavam, mas é esse reino eterno que será plenamente estabelecido nesse dia. A ideia do já e o ainda não nos mostra que Cristo já veio e já reina, mas esse reino será plenamente cumprido quando ele voltar. Os seus inimigos já foram destruídos, mas eles são plenamente lançados na condenação nesse último dia. Então, a esperança e a expectativa do crente parte da verdade de que Cristo venceu e que essa vitória será consumada no último dia. Que tudo aquilo que Cristo fez será plenamente consumado nesse último tempo. Por isso, nós devemos lembrar a respeito disso. E esse dia, esse grande dia, ele é anunciado pelos profetas. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4. Já desde quando Deus promete a descendência a Eva, promete a redenção, a ideia já de um reino santo, um reino onde não há pecado, ela já aparece. Os profetas anunciaram. E Malaquias 4 fala desse dia, assim como em outros textos, mas esse, ele fala de forma contundente a respeito disso. Malaquias 4 é um capítulo pequeno e ele diz que: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhes prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E veio. O profeta João Batista veio no poder de Elias, anunciando o Redentor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Messias veio para trazer salvação, para morrer pelos seus. E Jesus também, ele anuncia esse tempo de juízo, e nós lemos isso em Mateus 24, 24 e 25, no sermão escatológico de Jesus,
quando Jesus anuncia também esse mesmo tempo. Então, essa é uma verdade claramente estabelecida na palavra de Deus. Há um dia de julgamento. Há um dia em que o Senhor voltará. E isso será claro e visível a todos. E aí Pedro, então, ele fala que apesar da revelação, apesar do anúncio da volta do Senhor, existem falsos mestres que negam essa verdade. Observe os versos 3 e 4. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores, com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, foi prometido que em breve Cristo voltaria. Então, se levantaram falsos mestres perguntando: não era em breve? Não era próximo a vinda do Senhor? Onde está a vinda do Senhor? E aí, então, baseado nisso, eles dizem: é mentira, então, Cristo não voltará. Então, viva a sua vida, busque satisfazer os seus desejos, busque fazer as suas vontades e viva a sua vida. Inclusive, esses homens, no verso 3, no final, diz que eles andam segundo as suas paixões. Então, são pessoas que não somente negam que Cristo volta, mas zombam dessa verdade. Que deliberadamente agem contra o anúncio desse dia. Que deliberadamente agem enganando aqueles que creem no Senhor. Porque eles dizem que desde a criação, o final do verso 4, desde a criação tudo permanece igual. Então eles dizem, olha, desde que o mundo é mundo, o mal acontece, as coisas acontecem, o mundo segue a mesma ordem, então não tem evidências de que Cristo voltará. Mas aí então Pedro rebate essa ideia, dizendo para que eles não creiam nesses zombadores, que eles não creiam nesses que negam a vinda do Senhor. Porque para aqueles que negam a vinda do Senhor, o que eles têm em mente é o conforto. É o conforto de viverem da forma que quiserem. O conforto de viverem como bem entendem, de acordo com as suas próprias paixões, com os seus desejos. Mas esse dia ele é certo. Porque ele foi, como nós vimos, anunciado pelos profetas, foi anunciado pelo próprio Senhor Jesus, foi anunciado pelos apóstolos e também ele foi evidenciado na história. Veja aí os versos 5 a 7, quando Pedro fala que o dilúvio foi um prenúncio desse dia. Observe na sua Bíblia, verso 5. Acontece, de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Então, Pedro faz uma relação entre a criação e a destruição no dilúvio. Então, Pedro diz, lembre-se que lá, quando nós temos o registro em Gênesis 1, é dito que a terra e as águas foram separadas, o firmamento e as águas foram separados, e da mesma forma que a água também regou as plantas para que elas crescessem, então a água envolvida como elemento criador, ela também está envolvida na destruição pelo dilúvio, quando as águas subiram e afogaram todos aqueles que estavam fora da arca. Então a relação de Pedro é, o mesmo Deus que cria é o Deus que julga. O mesmo Deus que cria todas as coisas, ele destrói para a punição dos ímpios. E aí então no verso 7 ele fala, da mesma forma como Deus criou todas as coisas por meio da água e destruiu no dilúvio por meio da água, também pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Então, no último dia, quando Deus julgar todas as coisas, os céus e a terra também serão destruídos. Lembre-se que para que novos céus e nova terra sejam formados, é necessário que este mundo seja restaurado e seja refeito. E para que esse mundo seja refeito, ele passará pela purificação do fogo. Ele precisa ser purificado para ser feito novos céus e nova terra. Então, esses falsos mestres que negam a realidade do último dia devem se lembrar, e nós também, para que não caiamos nesse engano, que há a promessa do último dia,
e ela foi também prefigurada e foi exemplificada na história por meio do dilúvio. E assim como os outros elementos que vão acontecendo na história também vão mostrando que há um dia reservado para o juízo. Então, se nós temos essas evidências de que a volta de Cristo é certa, por que que então essa promessa, ela aparentemente demora? O verso 8 e 9 nos mostra que o dia do Senhor é retardado pela misericórdia de Deus. Deus está segurando o dia do juízo por sua misericórdia. O verso 8. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Nós lemos o Salmo 90 na liturgia, que fala exatamente a respeito dessa relação, que para Deus 1000 anos são como um dia, e um dia são como 1000 anos. Qual que é a ideia que nós temos? A ideia expressa tanto por Pedro quanto por Moisés é que Deus não está limitado ao tempo como nós estamos. Inclusive, nós passamos dessa vida, morremos por uma ação do tempo. Os anos vão passando, os dias vão passando, nós vamos envelhecendo. E o salmista diz também que a canseira e o enfado vão vindo com a idade. E nós, então, como criaturas de Deus, estamos submetidas ao tempo. Nós não podemos sair do tempo para retardar o seu avanço, para retardar os seus efeitos. Mas Pedro fala para aqueles irmãos, Deus não é guiado do mesmo modo que nós. Deus, como criador do tempo, ele está fora do tempo. E por isso, então, que para Deus a relação de dias não é a mesma que para nós. Porque a nossa visão é essa, nós contamos em dias, contamos em tempo, em horas, mas com Deus não é assim. Deus está fora do tempo. Porque o próprio tempo é uma criatura e Deus não se submete à sua criação. Então, por isso que nós devemos pensar nisso. Isso é uma evidência a respeito de por que Deus não voltou, porque ele voltará no tempo determinado por ele. E o tempo determinado por ele é diferente daquele que nós conseguimos compreender. Deus é eterno. Deus está fora do tempo. Deus está acima da sua criação. E aí o verso 9 adiciona a isso que o Senhor não retarda a sua promessa, porque ele virá no tempo determinado, nem um minuto antes, nem um minuto depois. Ainda que alguns julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente para com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E como que as pessoas chegam ao arrependimento? Ouvindo a palavra, ouvindo o anúncio. Como ouvirão, se não há quem pregue? Como crerão, se não há quem anuncie as boas novas? Então, Deus está dando tempo para que todos cheguem ao arrependimento, para que todos ouçam a palavra do Senhor, se arrependam dos seus pecados e voltem ao Senhor. Deus está derramando a sua misericórdia sobre o mundo, ao dar o tempo para que os ímpios creiam nele, para que todos aqueles que negam a sua palavra se voltem para ele. E a misericórdia de Deus, então, é manifesta. A misericórdia de Deus é derramada, e por essa razão, a sua volta ainda não aconteceu. Quando nós lemos a parábola do rico e do Lázaro, em Lucas 16, o rico desfrutava de tudo que havia de melhor na terra, tinha tudo que ele sempre quis, tinha abundância de comida, abundância de riqueza, enquanto Lázaro vivia das suas migalhas. Então os dois morrem e vão para a eternidade. Lázaro é recebido no seio de Abraão, enquanto o rico, que confiou no seu dinheiro e não serviu a Deus, ele foi punido pelo seu pecado e estava no inferno. E aí então ele pede, Senhor, mande para minha família Lázaro para que diga a eles o que acontece aqui. E qual que é a resposta que Abraão dá para o rico? Eles têm os profetas, que ouçam os profetas. Então ali nós podemos perceber que não são necessárias ações miraculosas, milagres extraordinários para que as pessoas creiam.
mas as pessoas devem crer pelo ouvir a palavra. As pessoas devem chegar à fé por ouvir a revelação de Deus, por ouvir o anúncio feito. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, todos os homens e mulheres desse mundo e de todas as eras devem ouvir o evangelho, crer no Senhor e arrepender-se dos seus pecados. E esse é o tempo que Deus dá. Porque quando ele voltar, não haverá mais tempo. Tudo será consumado, os ímpios serão punidos e os salvos serão levados para o seio de Abraão, serão recebidos pelo Senhor no novo céu e nova terra. E aí nós vemos então aqui um chamado para a igreja, a responsabilidade de nós anunciarmos essas verdades. E o que que nós devemos anunciar? Não que a nossa vida vai melhorar, não que Deus vai nos dar aquilo que nós necessitamos, mas devemos anunciar que há um dia de juízo. Há um dia em que Deus vai punir os pecados. E a única forma de você fugir desse dia é crendo no Senhor. Ser lavado e coberto pelo sangue de Jesus. E essa é a responsabilidade da igreja. É uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua. Anunciar que a única forma de salvar-se é por meio de Cristo. A única forma de receber a justiça de Cristo sobre nós é crendo nele e sendo lavado pelo seu sangue. E então, a terceira ideia que nós vemos no texto é que o dia do Senhor será um dia de consumação. Os versos 10 ao 13 dizem: porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do Senhor, a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O dia do Senhor, ele também é anunciado em Mateus 24 e 1 Tessalonicenses 2. E nesses dois textos também ele é anunciado como um dia que virá como ladrão. O que isso significa? Que virá de repente. Virá quando nós não esperamos. E o que nós lemos também é que ninguém sabe o tempo da volta do Senhor. Então isso reforça essa ideia. O dia do Senhor virá como ladrão e pegará muitos de surpresa. Por isso que nós somos chamados a esperar esse dia. Embora nós não saibamos o dia em que isso ocorrerá, seremos também, de certa forma, surpreendidos, mas nós devemos nutrir essa expectativa. Devemos nutrir a esperança da volta do Senhor. E veja como esse dia é descrito. Um dia em que os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Um dia, o verso 11 também, uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Então, nesse dia, haverá o julgamento de Deus, e também os céus e a terra e toda a criação serão restaurados. Romanos fala que por causa do pecado, por causa da corrupção que entrou no mundo, a própria natureza geme e espera também pela restauração. Então, a própria criação do Senhor será purificada, será refeita, será transformada para que se tornem os novos céus e nova terra. E nesse dia eles passarão pelo fogo também, com grande estrondo, com glória, com poder, e serão restaurados por Deus. E isso será visto por todo o olho. Isso será testemunhado por todas as pessoas. Não será uma volta secreta, não será escondido, mas todo o olho verá que o Senhor veio. Serão pegos de surpresa e serão surpreendidos por esse dia em que todas as coisas serão transformadas. A criação será transformada
e nós também receberemos um corpo glorificado. E essa é a diferença do estado intermediário que os crentes desfrutam antes da consumação. Os crentes estão com Deus já estão seguros da sua filiação, dos galardões que receberão, mas ainda aguardam a restauração, aguardam a transformação, recebendo o corpo, para que de novo sejam um ser humano pleno. Lembre-se que quando Deus criou o ser humano, ele criou do barro o corpo e soprou e fez alma vivente. E o pecado fez com que a morte seja a separação dessa criação. E nesse dia, então, quando Deus voltar, ele vai ressuscitar os crentes para receberem um corpo e desfrutarem eternamente da habitação com o Senhor. E os ímpios receberão um corpo para o julgamento. Então, nesse dia, tanto os seres humanos serão transformados, como toda a criação será também refeita. Então, com base nisso, conhecendo essa verdade, os crentes devem viver piedosamente e de forma santa, esperando e apressando a vinda do Senhor. Então, como você não sabe que dia o Senhor vem, como que deve ser a sua vida? De acordo com a sua vontade. Porque você não sabe quando ele vem, você deve viver na expectativa de que ele voltará. E essa expectativa influencia diretamente na nossa vida, fazendo com que nós vivamos de acordo com a vontade de Deus, de forma santa e piedosa, conhecendo a verdade de Deus e aplicando ela na nossa vida, tendo a sabedoria de Deus que faz com que nós hajamos nas situações da vida de acordo com a vontade de Deus. Então, a expectativa da volta do Senhor deve nutrir em nós a santidade, a santificação da nossa vida. E isso faz com que nós esperemos, né? E isso nos leva a esperar o dia do Senhor e apressar a vinda do Senhor. Pedro aqui não está dizendo que aquilo que qualquer coisa que nós possamos fazer, mudarão o dia. Mas Pedro tem em mente que Deus disse que ele voltaria quando todos ouvissem a palavra do Senhor. Então, o que a igreja faz? A igreja anuncia. A igreja desejando tanto a volta do Senhor, vai e anuncia para que todos ouçam a verdade do Senhor, para que todos sejam evangelizados. É claro que nem todos crerão, e isso servirá como condenação para aqueles que rejeitarem a mensagem do Senhor. Mas o desejo da igreja de que Cristo volte faz com que ela haja na proclamação do Evangelho, no anúncio do Evangelho, para que todos ouçam a verdade do Senhor. E aí, então, desejando ardentemente a volta do Senhor, desejando que Cristo volte. E o verso 13 nos diz: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, sabendo que o dia que o Senhor voltar será um dia de julgamento, a expectativa da igreja não é de desespero, mas é de uma expectativa jubilosa, porque sabe que quando Cristo voltar, todas as coisas serão consumadas. O pecado será punido, os inimigos do Senhor serão lançados no lago de fogo. Apocalipse diz que o próprio inferno será lançado no lago de fogo e Deus reinará para sempre no novo céu e na nova terra com o seu povo. Então essa expectativa, ela gera em nós alegria. E esse deve ser o nosso desejo. Não que essa vida se prolongue, que esse mundo de dor e sofrimento seja cada vez mais longo, porque essa expectativa que as pessoas têm, o desejo pela eternidade das pessoas hoje é um desejo de eternidade aqui. As pessoas querem uma longa vida aqui, querem todos os benefícios que essa vida pode dar. Mas esse dia será o início da nova era, quando essa era de pecado, dor e sofrimento passará, e nós reinaremos com Cristo eternamente. E essa, então, deve ser a nossa expectativa. Daqui a pouco nós vamos cantar Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa é a expectativa da igreja. Esperar ansiosamente, desejosamente a volta do Senhor. Então, o que nós aprendemos com esse texto? A primeira ideia, então, é que nós devemos desejar esse dia. O dia em que os inimigos de Deus serão finalmente e completamente subjugados. Eles já foram derrotados, mas nesse dia eles receberão a punição final e serão lançados no lago de fogo.
E isso significa que Deus reinará como o Rei eterno, eternamente, no novo céu e na nova terra. Nós devemos lembrar também, como Pedro escreve no primeiro versículo da sua primeira carta, que ele escreve aos peregrinos. Nós devemos lembrar que nós somos peregrinos nesse mundo. E a ideia de um peregrino é aquele que não tem a sua habitação final naquele lugar, mas ele está naquele lugar de passagem. Nós devemos saber que nós somos peregrinos nesse mundo e aguardamos, e a nossa terra final é na Nova Jerusalém. Então, por isso, nós devemos esperar por esse dia, quando Deus instaurará o seu reino, novo céu e nova terra. A terceira ideia é que nós devemos nutrir uma expectativa e um anseio por essa habitação com o Senhor. E isso deve gerar em nós santidade, porque naquele lugar não haverá pecado. Como então nós poderemos habitar naquele lugar, um lugar que não há pecado, se nós vivemos no pecado hoje? Então a expectativa e o anseio pela habitação com o Senhor deve gerar em nós a santificação. Nós devemos odiar o pecado, devemos abandonar tudo aquilo que nos afasta de Deus, porque naquele lugar não haverá lugar para o pecado. E nós devemos já nutrir essa santidade aqui e agora, para que possamos desfrutá-la eternamente, naquele lugar sem a possibilidade de pecarmos. E poderemos desfrutar ali eternamente desse estado. E a última ideia, então, é que nós devemos pregar a palavra de Deus aos perdidos, para que fujam da ira de Deus. Veja que para nós, a expectativa da volta do Senhor e desse grande dia gera alegria, gera júbilo, porque será o dia em que nós estaremos com Cristo eternamente, restaurados, refeitos, sem a possibilidade de pecado, sem a possibilidade de queda, como Adão no começo tinha essa possibilidade, na nova céu e na nova terra, isso não será mais possível, o pecado não mais existirá, mas estaremos plenamente com Cristo e perfeitamente com Ele em glória. Mas para os ímpios esse dia será um dia de ira e de juízo. Então nós, como portadores da mensagem de Deus, devemos anunciar que a única forma de obter a paz com Deus é por meio do Evangelho, é por meio da fé no Senhor Jesus. Então, meus irmãos, que nós possamos desejar esse dia, possamos viver nessa expectativa de que o Senhor volte, desejando, amando esse dia e nutrindo essa esperança. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, nós oramos a Ti gratos, porque a Tua palavra nos conforta. A Tua palavra nos ensina a respeito das grandezas do Senhor. Mostra o Teu poder e a Tua glória. Mostra a Tua grandeza, Senhor. E mostra que o Senhor é o Rei eterno que reina sobre todos. O Senhor é o Rei poderoso que governa e dirige toda a existência, todo o universo, toda a Tua criação. Ajuda-nos, Senhor, a viver na expectativa e tendo o desejo da Tua volta, o desejo de habitar com o Senhor eternamente, o desejo de estar com o Senhor para sempre. Que essa possa ser o nosso alvo, o nosso desejo, a nossa expectativa. Que nós possamos nutrir na nossa consciência a ideia de que somos peregrinos e que o nosso lugar de descanso, de conforto e de alegria é com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos na nossa fraqueza e nos ensina cada dia a amar mais o Senhor. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.